Nesse vídeo da série Sensores, em parceria com a Robocor, nós vamos conhecer o sensor de refletância. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse vídeo da série Sensores, em parceria com a Robocor, Vini, adora fazer vídeo também, nós vamos conhecer o sensor de refletância. O que é um sensor de refletância? É um sensor que mede o índice de refletância sobre um determinado objeto, ou seja, uma energia eletromagnética, no caso luz infravermelha, emitida por um LED infravermelho, vai ser refletida pela superfície que a gente está fazendo a medição. Esse índice normalmente é definido em percentual, ou seja, do total de energia eletromagnética, a luz é uma parte do espectro eletromagnético, né? A luz visível é um pedacinho do espectro eletromagnético que o olho humano consegue detectar. A gente tem então o infravermelho, né, com frequências abaixo da cor vermelha, e o ultravioleta, que é o outro extremo do espectro visível, né, que são frequências acima da cor violeta. No nosso caso, a gente vai usar um LED infravermelho que vai emitir então uma faixa de luz infravermelha, não visível ao olho humano, mas detectável por um fototransistor que, detectando essa luz, quanto mais luz refletida, menor vai ser a tensão que a gente vai conseguir medir no sensor. Estou deixando aqui também o esquema do modelo da Robocor, que é o QRE1113, link também na descrição do vídeo para você adquirir o seu produto no site da Robocor, sensor de refletância QR1113. Ele é um sensor analógico, ou seja, isso é muito legal porque eu consigo ter intensidades variáveis na minha leitura. Trabalha com 3,3 volts ou 5 volts, com um consumo muito baixo, 34 mA, praticamente a corrente aí do LED infravermelho. Tá? E a gente pode adquirir ele no site da Robocor com a opção de conector soldado ou sem conector. Eu sugiro você adquirir aí com o conector soldado, porque já facilita muito mais a conexão. A gente pode usar aí um conector fêmea padrão, né, para conectar facilmente ao sensor. As dimensões dele também é um sensor bem pequeno e com a facilidade de já vir com uma furação para montar com fixação através de um parafuso. Onde a gente usa normalmente esse sensor? Você já vai ter visto certamente muitas vezes em robô seguidor de linha. Só que no canal Internet e Coisas a gente não vai mostrar um robô seguidor de linha. Veja no YouTube aí vários outros modelos desse, inclusive site, canal da Robocor, tem um exemplo muito legal lá que o Vini explica a criação do projeto inteiro, usando um chassi, usando o Arduino e os sensores de refletância. Sabe o que eu vou te mostrar nesse vídeo? Um sensor de nível de líquido, usando o sensor de refletância. Vamos lá? Como sempre, eu vou te convidar a deixar o like no vídeo, assinar o canal se ainda não for inscrito, marcar o sininho para receber as atualizações e divulgar nas suas redes sociais. Vamos analisar agora então os sketches que a gente vai utilizar nesse nosso exemplo, link para download na descrição e também o esquema de ligação. Vamos lá então no detalhe para você. Em primeiro lugar, o esquema, a imagem aqui, a gente vai usar então um Arduino Uno, uma Blackboard, no nosso caso aqui, da Robocor, com 3 sensores QRE ligados nas portas analógicas. O diagrama aí para você acompanhar. O sketch, eu vou primeiro utilizar um sketch para demonstrar a leitura, que é muito simples, basta ler o valor da porta analógica e depois eu vou te mostrar o sketch
e também a montagem do nosso sensor de nível de líquidos. Então aqui o sketch, olha só, ele é bem simples. Basicamente aí eu estou inicializando a porta serial e estou fazendo no meu loop a leitura das 3 portas analógicas. Eu estou usando a analógica 1, 2 e 3. Estou montando aqui essa string porque eu vou te mostrar ele no plotter serial. Então aí está o sketch, bem simples. E agora vamos ver o plotter serial. Olha só, eu tenho então aqui em azul, vermelho e verde as variações das minhas 3 leituras. E olha só, eu vou atuar no primeiro sensor analógico, tá? Olha lá, como a gente consegue facilmente perceber a variação, tá? Esse sensor aqui, na montagem, ele vai corresponder a nível baixo, ao nível mínimo da nossa leitura. Legal? Segundo sensor, ó, em vermelho também, mesma coisa, ó. Aqui eu tô atuando sobre o sensor para a gente poder ver aí com a velocidade que ele muda. Esse vai ser o nosso segundo sensor, vai ser o nível médio, tá? Nós vamos usar 3 medidas aí no nosso exemplo. E o terceiro sensor aqui em verde, ó, também, tá? Veja que o sensor ele é muito rápido, então para aquele uso que a gente tem lá normalmente nos robôs, isso é muito importante, porque como eu estou seguindo a linha, então lembrando, né, o funcionamento do sensor, ele está seguindo, por exemplo, a linha que normalmente vai ser uma linha branca, né, em um chão escuro ou um chão claro com a linha escura, tá, uma fita adesiva preta, alguma coisa assim. O sensor, no caso do robô, tá, vou deixar o link, né, para o projeto que o Vini desenvolveu, do zero, do robozinho. O que ele faz? Ele está lendo, né, a linha, e no momento que ele detecta que essa refletância muda, ou seja, que ele perdeu a linha, ele vai corrigir, porque ele tem uma matriz de sensores que vai conseguir identificar para qual lado foi a linha e, no caso, fazer o robô girar corretamente. Então, esse é o princípio dos seguidores de linha. Uma classe de competição aí muito popular em robótica. A gente tem aí robôs muito rápidos e é muito bacana ver essas competições. Sugiro você aí consultar, né, no YouTube, tem vários vídeos muito legais aí sobre o tema, tá bom? Muito bem, então esse é o nosso vídeo aí, esse é o nosso sketch de leitura. Agora eu vou te mostrar o segundo vídeo, onde a gente vai fazer as medições. Uma coisa que você vai observar, olha só, de volta aqui no gráfico, né? Observa que se eu fizer aqui a medição mínima, olha só, nos 3 sensores, observa que não é exatamente igual, claro, porque como é um sensor analógico, ele vai ter aí a sua variação, certo? Só que a gente vai fazer no nosso sketch de medida, ele se autocalibrar e permitir fazer a nossa medição com os níveis todos de líquido. Esse é o nosso sketch para fazer a medição do nível do nosso reservatório, né? E também que vai se autocalibrar, fazendo com que a gente consiga detectar corretamente, né, os níveis de líquido. Então, olha só, primeira coisa, eu vou criar uma struct, tá? Uma estrutura onde eu vou armazenar 4 valores. O meu valor, que é o meu valor medido da porta analógica, o meu valor mínimo e máximo, porque eu vou controlar o que? Dentro do range que eu estou obtendo no meu sensor, eu vou definir qual é o valor mínimo de refletância que ele vai conseguir medir e o valor máximo, ou seja, com o que corresponderia ao nível abaixo da onde eu estou medindo, nível de líquido abaixo da onde eu estou medindo e o nível acima, para mim saber quando eu tive a variação. Dentro desse range eu vou calcular então, né, o valor mínimo, máximo e a média. Por quê? Dentro do range que eu consegui medir, eu vou definir a média como sendo o ponto de intersecção, onde eu vou considerar acima ou abaixo o nível, tá bom? Então aí uma struct. Aqui eu crio 3 medidas x, y e z do tipo medida, tá? Então criando 3 variáveis do tipo struct com todos aqueles 4 valores. O valor x será o valor mais baixo,
da medida do recipiente, né? O Y será o intermediário e o Z o valor mais alto. Bom, ok. No loop, como é que a gente vai fazer? Olha só, é bem simples. Em primeiro lugar, leio a porta analógica. Legal? Aqui eu estou fazendo a calibragem. Eu vou atribuir então o valor, sempre que eu tiver um valor abaixo do mínimo, eu vou atualizar esse valor mínimo. Tá? Então, se o meu VL for menor que o meu min, eu atribuo o valor min, né, ao meu VL. E olha uma coisa curiosa, tá? Eu inicializo o meu valor min com o valor máximo e o meu valor máximo com o valor mínimo. Para quê? Cada medida que eu tenha seja com certeza maior, né? Aqui no caso do max, seja maior que o valor zero que eu inicializei e o valor mínimo seja menor que o valor máximo, 1023 que eu arbitrei também. Legal? Então, isso é um truque para a gente fazer esse range aí. Aqui, olha só, automaticamente ele vai se calibrar. À medida que os meus valores forem sendo medidos e variando, ele automaticamente vai se calibrar. E aqui, da média do valor mínimo e máximo, eu calculo a média, né, que vai ser o ponto que eu vou comparar com o nível medido na porta analógica para fazer a comparação. Então aqui eu estou exibindo os valores, ó, o valor X, estou exibindo então a medida, o mínimo, a média e o máximo para os três valores. Tá? Então isso foi para o sensor X, que é o valor mais baixo. Mesma coisa para o Y, olha que coisa bacana. Eu simplesmente repeti todo o código, só trocando a variável. Aqui a variável será Y, não mais X. Y será o nosso valor médio do recipiente. E o sensor Z, também a mesma coisa, será o nosso nível mais alto. Bom, feitas as três medidas, o que eu vou fazer? Aqui vem o bloco onde a gente vai efetivamente fazer a medição baseada, né, nos itens que a gente considerou. Então, vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer. Se o meu valor medido no X for menor que aquela média que eu defini, então imagina que eu tenho nível baixo, médio e alto, né? Então X é o primeiro. Se a minha medida estiver abaixo dela, ou seja, ele está vazio, certo? Estou abaixo do mínimo, eu vou considerar como vazio, vou imprimir ali vazio. Aí eu vou para o nível Y, que é o médio, né? Se ele tiver aqui menor que o intermediário, eu vou considerar que ele está mínimo. Se ele tiver menor que o valor máximo, eu vou considerar que ele está médio, tá? E se ele tiver acima do meu valor máximo, eu vou considerar cheio. Na prática, quando a gente começar a medir, a gente vai ver que nas primeiras medições vai ficar bastante confuso, porque eu não tenho a calibragem realizada. Para mim calibrar, eu tenho que fazer o quê? Fazer as medições com o recipiente vazio, enchendo o líquido, né, para que o sketch possa obter os valores mínimos e máximos e por consequência a média, e a partir daí eu vou ter então a calibração pronta. Eu consigo agora variar daí o valor do líquido, né, no recipiente, e você vai ver que ele vai funcionar direitinho. Quer um exemplo? Olha só. Observa aqui no monitor serial como ele está variando agora entre indefinido, cheio, porque as minhas variações, ó, estão muito pequenas, porque eu não fiz nenhuma medição, tá? Se eu começar aqui a oscilar, olha só, estou fazendo medições aleatórias aqui, simulando, tá? Com a minha mão aqui no sensor. Agora que eu já fiz medições, olha que interessante, se eu começar agora a simular uma medição correta, ó, tenho ele como cheio, ó. Vazio, valor mínimo, valor vazio, entendeu? Simulei aqui, mas claro, não estou usando a medição correta. Agora você vai ver a montagem que a gente vai fazer e como nós vamos medir líquido com o sensor de refletância. Vamos lá. Bom, essa é a montagem então que nós fizemos com a placa Blackboard Robocore, 3 sensores QRE, aqui montados na vertical. Então, o sensor X na analog 1, porta analógica 1, o sensor Y, porta analógica 2 e o sensor Z, porta analógica 3. E o nosso recipiente de líquido vai ser essa garrafinha aqui de polietileno. Qual é o segredo para que a gente consiga fazer a medição?
Por que eu não estou utilizando, por exemplo, uma garrafinha de água transparente? Porque o problema é esse, eu não posso usar garrafa transparente porque a minha luz infravermelha não vai ter onde refletir. Essas garrafinhas de polietileno têm uma característica muito legal. Talvez depois você tenha alguma dificuldade em achar uma garrafinha com essa característica, tá? Mas ela tem que ser de polietileno porque dependendo aqui da espessura, o polietileno vai te permitir ver o nível de líquido aqui dentro. E essa diferença de tom, né? Essa diferença entre mais claro e mais escuro na embalagem é o que vai permitir com que o nosso sensor faça a diferenciação. Então esse é o segredo, tá? Se eu usar uma garrafa transparente, não tenho como ver a diferença de líquido. Por isso eu estou usando uma garrafinha de polietileno, que a gente vai ver depois, à medida que o nível sobe, ele vai ter uma diferença de tom, e essa diferença é o que nosso sensor vai poder medir. Essa montagem é muito legal porque, em primeiro lugar, eu vou fazer uma medição não invasiva, né? Observa que eu não estou contaminando o líquido que eu vou estar utilizando, porque eu não tenho nenhum sensor em contato com o líquido, né? Fica completamente isolado. E uma característica interessante do polietileno, ele é um tipo de plástico utilizado justamente em embalagens porque ele tem uma resistência química muito grande, ele tem uma resistência térmica também relativa, né? Então eu posso armazenar água, posso armazenar solvente, posso armazenar líquidos aí corrosivos, né? Bases, ácidos, que o polietileno permite a gente fazer isso. E tem vários tipos de embalagens. Eu estou usando uma garrafinha de 500 ml, mas se você tiver uma embalagem, mesmo industrial, de 500 litros, 5.000, 10.000 litros, se você tiver essa propriedade que você consiga visualizar o nível de líquido através do plástico, através da embalagem de polietileno, você vai poder utilizar uma estrutura parecida com essa. Claro, estou usando aqui só 3 sensores, você pode colocar quantos quiser, 5, 10, depende da precisão da medida que você vai fazer. Então eu vou montar aqui, eu coloquei uns parafusos aqui para facilitar o encaixe, porque o segredo é que os sensores fiquem bem próximos aqui, encostando mesmo na parede do recipiente. Agora eu vou fazer o que? Vou começar aqui a encher de líquido, né, encher de água, e a gente vai ver então a variação no nosso sketch. Eu vou reiniciar o sketch. Legal? Tá aí na tela. Veja aí os valores, né? Que ele fica aí meio maluco, né? Nas medições, porque eu não tenho nenhum parâmetro. Como a garrafa está vazia, né? Aí ele tá tendo um nível de medição mais alto, porque com o plástico vazio a refletância é maior, está mais claro. Vamos começar então a colocar líquido transferindo dessa outra garrafinha. Então, olha só, observa lá. Como eu consigo visualizar o valor, né? E olha só que legal. Começando agora a subir o nível de água. Consegue ver lá no vídeo, ó. Passei o primeiro nível. Vou me encher até o final. Aqui é o princípio básico, né? Dos fluidos, os vasos comunicantes, né? Estou usando aqui, ó, no momento que eu igualar o nível de líquido, para de ter o fluxo. Então eu consigo facilmente controlar aqui o nível, subindo e descendo. Olha lá. Pronto, cheguei no nível máximo lá. Olha só a nossa medição como é que tá. Tenho a leitura de cheio. E olha as variações. Olha que legal as variações. O X variou de 274 a 853. A média ficou 563. Essa é meu índice para considerar acima do nível mínimo. O Y, 348, 605, 863. A média é 605, é o que a gente está considerando. O Z, que é o nível mais alto, de 351 a 930, com a média 640. Olha só, ele está então cheio. Vamos esvaziar? Eu vou baixar então a garrafinha aqui, ó, num nível mais baixo que a garrafa maior. Começou a esvaziar, olha lá.
esvaziando, esvaziando. Quando chegar no nível, olha lá, vai mudar o nível, cheio, passou para médio. Viram que legal? Continua esvaziando. Nível médio. Chegando no nível intermediário. Olha lá, vai mudar. Nível médio. Baixando, passou para o mínimo. Olha que legal. Continuar esvaziando a garrafinha. Vamos lá. Chegar no nível mínimo. No mínimo agora. Vamos lá, vai baixar. Mínimo, vai para vazio. Olha que legal. Tá joia? Você consegue ver ali o nível, ó, muito bem. Porque o polietileno está nos permitindo isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar elas no mesmo nível aqui, ó, para voltar. Legal? Voltando a garrafinha lá, olha lá, tá vazio. Vai mudar o mínimo, subindo. Voltou pro nível mínimo, olha que legal. Deixa eu acelerar um pouco aqui, levantar aqui um pouco. Subindo o nível. Consegue ver bem no vídeo aí, ó, como o polietileno permite a gente verificar. Chegando no nível médio, ó, pulou pro médio. Legal? Tá aí, gente. Pensando fora da caixa na utilização do sensor de refletância. Nada de robô seguidor de linha. Um medidor de nível de líquido não invasivo. Que você pode adaptar aí, inclusive para aplicações industriais, porque esse polietileno, né, você tem aí amplamente utilizado justamente pela resistência física, térmica e química desse tipo de plástico. Tá? Então você tem aí recipientes de uso industrial, né, com esse material, que você pode aplicar então esse índice aí. Que tal medir aí um índice de um reservatório de ácido sulfúrico sem ter o menor risco de contaminação ou risco aí de acidente? Legal, gente? Aposto que você não esperava por essa, né? Canal Internet Coisas pensa fora da caixa. Deixe seus comentários, faça a experiência, vale a pena, é muito legal. Um uso inusitado, um uso original por nosso sensor de refletância. Muito obrigado por prestigiar esse vídeo. De novo eu te peço para deixar o like e compartilhar nas suas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado. Série Sensores do canal Internet Coisas. Os principais sensores de Internet das Coisas no detalhe para você. Até a próxima.